Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Remanescente. Estamos juntos aqui no canal Venha o Teu Reino, Pastor Igor Guerreiro. Muito obrigado, pastor, por estar com a gente aqui. Esse vídeo é um vídeo introdutório, onde eu quero apresentar com muita alegria e muita satisfação que eu estou apresentando aqui o seminário também no nosso canal, né? As 4 dimensões do Reino de Deus. Esse, pastor, é um seminário que eu gostaria muito tempo atrás de ter, assim, para dizer, poxa vida, e agora, quais são a cronologia correta e tal? As pessoas me perguntavam, e a gente nunca tinha alguma coisa organizada. Podia ter na mente ali algumas coisas sobre os temas, né? Não, eu sei interpretar tal tema e tal, tal, mas e agora? Quando a gente vai falar da cronologia exata dos tempos, como que a gente vai conseguir apresentar? E eu descobri alguém que fazia isso. E já faz muito tempo, né, pastor? Fala para nós aí, quanto tempo já tem o Seminário do Reino? Amém. Realmente, né, esse seminário, ele te dá um norte, né? Porque quando a gente vai na internet, vai buscar os temas, elas estão espalhadas aleatoriamente. Então, Exato. por mais que você entenda, por exemplo, de um assunto específico, ainda fica algumas dúvidas com relação ao tempo das trombetas, ou quando que é a guerra no Armagedon, coisas dessa natureza, né? Então, o seminário ele faz isso. O seminário ele vai paulatinamente mostrando não somente a cronologia dos tempos, como também mostrando a função dos filhos de Deus, como que as nações estão ali, o propósito eterno, como que a igreja chegou a tantas interpretações diferentes, né? Uhum. Então, é um seminário de 13 aulinhas, mas são aulas completas. Você sai dali, tem gente que fala que aprendeu em 13 aulas mais do que 4 anos numa faculdade de teologia, né? Sim. E esse seminário, ele está desde da década de 90, ele existe desde a década de 90, não começou comigo, começou com o pastor Acélio, já falecido, né? Ele que fez esse cronograma todo, né? Não todo, né? Mas a espinha dorsal do seminário foi ele quem fez, né? E o discípulo dele, né? Direto é o pastor Damaso, que está com a gente aí, ó, cadê ele aqui, ó? Visão do Reino, tá vendo? Cadê meu Uhum. dedo? É para cá, é para Aí, cá. aí, aí. Visão do Reino, né? Ele é o pastor Damásio, e eu aprendi com o pastor Damásio e o pastor Márcio também. Eu aprendi em 2002, né? Quando fiz o meu primeiro seminário do Reino. E o que eu fiz foi junto com o pastor Pedro, né? Que o pastor Pedro também foi discípulo do pastor Damásio, né? É a gente agregar conhecimento e trazer para a internet. Mas esse seminário já existe há mais de 20 anos. Né? Agora que está saindo ao público, né, esse seminário, essas informações. Eu costumo dizer que Deus ele vem unindo as peças, né? Tu vê só, esse seminário, esse entendimento já existe há muitos anos e a gente foi aprender aí com revelações de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, foi somando, os irmãos se encontraram e viram que isso já existia. Então a pergunta que eu faço é: esse seminário ele foi modificado, aprimorado alguma coisa ao longo do tempo? Teve algum ajuste? E os irmãos se encontraram, não, esse é o ponto ideal para falar. Como é que foi desenrolando isso? Então, no início, o seminário ele não tratava muito com relação à besta do Apocalipse. A gente não tinha essa revelação ainda. Uhum. Né? Então, a gente não chegou a estudar afinco, né, sobre a besta. A gente tinha algumas informações assim, né? Chegou até um certo momento que a gente não acreditava, né, que o anticristo seria um ser humano, uma pessoa, era apenas um espírito, mas a Uhum. gente foi fazendo esses ajustes, né? Mas esses ajustes, de maneira alguma, tirou a espinha dorsal do seminário, porque a espinha dorsal do seminário é mostrar o rei, governo, o povo e o território. E essas 4 dimensões, elas estão intactas, elas não deixaram de ser ensinadas do jeito que ensinamos, desde 20 anos atrás. Agora, os ajustes que foram feitos foram ajustes em torno desse assunto, como, por Uhum. exemplo, 144 mil, 2 casas de Israel, né, as festas bíblicas, coisas que não tinham antes. Né? Então, essas coisas foram agregadas, né? Foram acrescentadas. E foi através desses assuntos, dessas novas revelações, né, que a gente foi ajustando uma coisa aqui, outra coisa ali, mas a espinha dorsal mesmo, isso não alterou, está ali, né, intacta, tá só os periféricos ali do lado, né,
que foram sendo agregados, aí teve que consertar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas faz parte, né? Porque Deus não entrega tudo para uma pessoa só. Exatamente. Até porque quando a gente chega num determinado ponto, a gente vai ver ali, tá, mas quem é o povo dos últimos dias e tal, e surgem dúvidas e a gente vai acabar querendo voltar para o passado para entender. Então, Sim. por isso, eu acredito que foi determinado, não, precisamos estudar desde a espinha dorsal. Então, tudo isso começa pela história. A gente, o curso ele começa agregando aí todo o entendimento histórico, primeiramente, depois ele vai apresentar o povo pelo qual as profecias estão apontando, né? Vamos falar ali das duas casas de Israel, e então todo o desenrolar cronológico. E o interessantíssimo é que não para com a volta de Cristo, né? Que tem Não. muitos estudos que chegam e... Ah, tá, chegou na volta de Cristo, pronto, acabou. Não, não acabou. Aí é que está o ponto mais importante, não acabou. Porque a gente tem revelações bíblicas relevantíssimas que nos apontam aí um milênio e um reino eterno Um reino depois. eterno, exatamente. Então, esse curso, para quem está vendo a tela de trás aí, são as 4 dimensões. Explica para nós, pastor, por que 4 dimensões do reino de Deus? Então, vou explicar mostrando aqui o cronograma do curso, né? Uhum. Que aí fica melhor. Vamos pegar aqui o cronograma, olha só. Então, nós temos aqui o propósito divino para o tempo do fim. Essa aula é importantíssima, tá? Porque essa aula ela vai tratar da história da igreja. Você consegue falar sobre a história da igreja em uma aula? Resumindo tudo, não consigo, né? Mas é um assunto muito grande. Porém, eu vou tratar aqui apenas da questão escatológica, a interpretação escatológica, só isso. Não vamos tratar nada sobre salvação, né? A doutrina da ceia, do casamento. Não, a gente vai tratar só sobre a interpretação escatológica. Tá? Uhum. E como que começou no início, como desenvolveu a outra interpretação, como que nós estamos hoje, o que, que Deus quer para o tempo do fim. Aí vem a segunda aula, a centralidade bíblica do reino de Deus. Eu vou mostrar dentro da palavra quase todos os textos, né, que falam sobre o reino de Deus. Uhum. Porque a Bíblia, o tempo inteiro, ela fala sobre o reino de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse é o reino de Deus. Isso Sim. arde no coração de Deus. E a gente fala, olha, a centralidade bíblica, ou seja, o reino é o tema central da Bíblia. E no reino, o tema central é Jesus. Né? E aí vem a sua pergunta, ó. O que são as 4 dimensões do reino de Deus? Né? Aí nós vamos estudar a estrutura do reino de Deus. Nós vamos pegar desde o Gênesis, né, e vamos estudar alguns textos, não todos, sempre falo isso, tá? Porque no seminário você vai encontrar lá no site a apostila e também um resumo com muitos mais textos falando sobre aquele assunto ali. Uhum. Então você vê a estrutura do reino de Deus. O que é a estrutura do reino de Deus? É exatamente as 4 dimensões do reino. Então nós vemos aí essas 4 dimensões do reino: rei, governo, povo e território. E nessas 4 dimensões, nós vemos o rei, que é Deus, o governo, que é a igreja, o povo, que são as nações que aparecem, né, ali no reino milenar e também no reino eterno, e o território. O território é interessante, que a gente fala assim, nós vamos herdar a terra. Mas por que eu vou herdar a terra? Tem alguma razão específica para isso? Tem. A razão é a aliança que Deus fez com Abraão. Então a gente vai ter que Sim. estudar ali na 4ª aula a herança, né, que Deus fez para Abraão e a sua descendência. E A você 5ª vê, aula, o você, reino você dos... que está em casa, você já consegue perceber que, à medida que os assuntos vão avançando, outras doutrinas você já vai conseguindo encaixar aí. Por exemplo, quando está falando aí o território dos herdeiros do reino, você já vê o que está acontecendo no milênio. Você já vê o local específico onde a gente está falando sobre o milênio. E aí Sim, entram outras doutrinas que falam que muitos vão morar no céu, outros que falam que esse milênio é atemporal. Então, é muito importante realmente essa aula para esclarecer esses pontos. com certeza. E você vê que a gente está caminhando paulatinamente, devagarzinho, Sim. né? E cada aula é uma matéria diferente,
Às vezes a gente volta um pouco atrás, porque a gente tem que relembrar, né? Por exemplo, a estrutura do reino de Deus, eu vou falar nela o tempo inteiro. Entra na quarta aula, eu relembro a terceira. Entra na sétima aula, eu relembro a terceira. Entra na 11ª aula, eu relembro a terceira. Essa terceira aula é muito importante, né? E aí nós vemos a quinta aula, que é o reino dos céus na terra. Aí a gente vai estudar os textos, né, do Novo Testamento para saber o que eles falam a respeito do reino dos céus, né? Por exemplo, nós vamos estar estudando João 14, vamos estar estudando 2 Coríntios 5, né? O tabernáculo que está no céu, vamos estudar vários outros textos, né? Reino dos céus, partir e estar com Cristo, o mundo dos mortos, para onde as almas vão depois que morrem, né? Tudo isso é aqui, né? O reino dos céus, a gente vai estudar tudo isso daí. E aí é a querida aula, né, das 70 semanas de Daniel. As Amém. 70 semanas de Daniel, né, é a aula que a gente vai tratar cronologicamente as profecias voltadas, já fechando, né, o território dos herdeiros do reino de Deus. A gente fecha ali, ó, nas 70 semanas de Daniel. Porque é ali que a gente mostra o cumprimento e quando que a igreja vai herdar tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão. E fora diversos outros assuntos que estão inerentes ali no texto, né? A sétima aula é a criação do reino de Deus. Essa aula é especial por quê? Porque é a aula que vai falar sobre as nações. Vai tratar só sobre nações. Por que Deus permitiu pessoas nascerem no reino milenar? Por que essas pessoas não nasceram antes para ser noiva? Sim. Né? Por que Deus permite crianças serem abortadas e gente que nunca ouviu do evangelho, sabendo que Jesus mesmo falou que quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem que nascer de novo. Então como é que ficam esses textos? Né? Quem são aquelas nações no reino eterno que aparecem lá? Que não entra na cidade, mas fica ali, ao redor da cidade, e que precisa das folhas, né, para a sua saúde. Tem resposta para isso? Tem. A Bíblia dá resposta para tudo isso daí, né? Então a gente vai estudar sobre a criação, né? O povo que Paulo diz, né, que geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. E aí nós temos as duas casas de Israel, onde nós vamos estudar esse é um estudo que quem dá é o pastor Pedro. Ele vai falar a importância de nós estudarmos isso, porque isso também fecha muito com o território do reino dos céus, do reino de Deus, mesma coisa, né? Fecha muito com as 70 semanas de Daniel, por quê? Porque tudo está entrelaçado, voltado para as duas casas de Israel, judeus e gentios. Aí entra as duas testemunhas um pouquinho. Aí você vai estudar sobre a história, né, de Jacó, seus filhos, Efraim, né? Vai entender melhor a questão dos 144 mil. E fora uma série de outros assuntos que vai corroborar para a ideia de que Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. Povo só. Deus tem um único povo, né? Figurado na casa de Israel e figurado na casa de Efraim. Né? E aí a gente estuda isso daí, tá? Isso aí é o pastor Pedro que ministra essa aula. E também tem um ciclo das festas. Aí o pastor Pedro ele vai discorrer das 7 festas e vai mostrar toda a cronologia da salvação até a vinda de Jesus, desde a Páscoa até o Tabernáculos. E vai falar sobre avivamento, vai falar sobre os eventos, né? Vai falar sobre o milênio. É um assunto incrível, fala sobre arrebatamento. Vale a pena assistir essa aula aí, uma aula nova, foi colocada no último seminário, tá? E a gente levou aí como é que você agregou bastante, né? Essa aula daí. E interessante você falar dessa aula do ciclo das festas, porque talvez muitos que estejam vendo aqui esse cronograma que a gente está apresentando do seminário, vai olhar, tá, mas por que eu preciso ver festas? Aí é que está a questão. A gente trouxe essa importância de abordar esse tema exatamente para que a gente possa olhar para as sombras e entender a realidade dessas sombras. Porque todos os outros tópicos que o pastor trouxe até aqui e os que ainda virão,
fazem parte da Uhum. revelação, né, da realidade destas sombras. E por isso que é importantíssimo entendermos por que Deus trouxe essas ordenanças no passado, por que essas ordenanças não são mais vigentes e por que a gente precisa ainda olhar para tudo aquilo. Porque quando a gente entende sobre o ciclo das festas, a gente consegue entender perfeitamente o plano que Deus desenhou para a igreja Uhum. nos últimos dias. E a cronologia ela se encaixa perfeitamente, né, pastor? Sim, é um mapa, né? É um Você olha para mapa. o mapa ali, você está vendo o que está acontecendo. Você vai ver a ordem as sequências, né? Já começam lá com Jesus. Né? Uhum. Você vê a Páscoa, Jesus morre na Páscoa mesmo. O Pentecoste, né, vem no dia de Pentecoste mesmo. Jesus nasce em tabernáculos mesmo. Então, Deus tem um moed, né, um Uhum. tempo determinado para tudo, dentro da sua agenda, do seu calendário bíblico. Então, a gente tem que estudar esse calendário bíblico para entender o que está acontecendo na história da humanidade. Exato. E aí nós vemos o milênio, uma outra aula que o pastor Pedro também dá, ele faz todo um panorama, primeiro, né, dos selos, das trombetas ali, o tempo de cada um, e depois ele vai discorrendo, falando sobre a restauração de Jerusalém, né, sobre o Armagedon, sobre tudo isso daí, tá? Então, o reino milenar é um assunto que ele trata, assim, a gente tenta esgotar todos os versículos que é possível, né, mas a gente procura usar o máximo de versículos possível para poder fechar esse assunto de território. Né? Uhum. Ali fecha, de fato, o território. O território é que tem mais textos que falam sobre isso. Né? E a 11ª aula, o reino sacerdotal dos filhos de Deus, aí já a gente vai tratar agora sobre o governo. A gente vai falar um pouquinho de eleição, predestinação, né? Propósito, né? Para que eu nasci, por que não estamos falando aqui de calvinismo, tá? Mas a Bíblia fala sobre predestinação, sobre eleição, é assunto bíblico, né? Uhum. A gente vai tratar desse assunto biblicamente, certo? E falando dos filhos de Deus, a igreja. E aí, pela 12ª aula, né? A plenitude dos filhos de Deus, nós vamos falar sobre o avivamento, vamos falar sobre o manifestar da glória dos filhos de Deus, nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito, os 7 Espíritos de Deus nos filhos de Deus a partir do último avivamento. Né? Uhum. Como que se dá, como que as duas testemunhas, né, alcançarão essa plenitude? Porque a Bíblia fala que deu o poder, mediu o tempo. Mas, beleza, como que isso acontece? A gente vai estudando desde o nascimento de Jesus, e Jesus se torna o exemplo de como que isso acontece. A gente vai Uhum. pegando o nascimento dele, vai usando ele como exemplo, né, como homem aqui na Terra, ele se aperfeiçoando, ele recebendo os 7 Espíritos de Deus, recebendo não, né, manifestando os 7 Espíritos de Deus ali, né, lá no seu batismo, e ali ele acende as 7 chamas do candeeiro, se torna o primeiro, né, a fazer isso, né, com quase 30 anos de idade. 30 anos ali é o número da maturidade. Uhum. Então, ele se torna um filho maduro, ele se torna um filho ruiós. A Bíblia diz ruiós ali, né? Este é meu ruiós amado. Ruiós é filho maduro. Né? Este é meu filho amado, aqui me dá muita alegria. Então ele se torna um primeiro filho unigênito maduro. Só que ele quer gerar, né, irmãos semelhantes a ele. Ele deixa de ser o primogênito e passa a ser ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito. Né? Não é só ele que quer manifestar essa plenitude. Ele quer ter uma safra de irmãos semelhantes a Jesus, manifestando essa plenitude. E a gente vai estudar sobre isso, né, na plenitude dos filhos de Deus. E, por último, o rei do reino. A gente vai estudar um pouquinho sobre a descendência de Jesus, que ele é o rei prometido, ele se assenta no trono de Davi, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Davi, é ele que vai regir as nações, é ele que estará, né, na terra reinando, governando. Ele é o rei de toda a terra. Né? Ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. E aí a gente fecha o seminário estudando sobre tudo isso daí. Amém, amém. Eu acho importantíssimo que os irmãos, muitas vezes até a gente vai ter gente assistindo o vídeo aqui, que já tem
mais ou menos na sua cabeça uma cronologia, né? Já tem mais ou menos ali pelo que aprendeu, pelo que sabe. Mas eu digo para os irmãos que vale a pena fazer, tá? Esse curso, esse seminário, ponto a ponto, porque vem revelando coisas. Por exemplo, eu, quando tive acesso a algumas aulas, eu vi muitas coisas ali que eu não sabia, entende? E muitas coisas conflitaram exatamente com o pensamento que eu tinha. Então, chega um momento que tu vai precisar te dobrar a palavra. E aí chega o momento da decisão para fazer. Eu vejo que tem pessoas dedicadas aqui. Nós temos 4 pastores, né, que vão ministrar o curso. De repente, agora o pastor Gilberto também já vai ministrar, eu vou dar aula junto com ele, né? Aquela aula sobre predestinação. Predestinação. Então, 4 pastores, mais alguns outros irmãos. Estou contente pelo convite de ministrar uma aula, 70 semanas eu vou poder ministrar aí, poder ajudar. Me tornei disponível para ajudar, tanto compartilhando todos os estudos nas sequências, terças e quintas, aqui no canal, quanto também ministrando uma aula para esse seminário. E eu costumo dizer para os irmãos, façam as aulas para os irmãos entenderem a cronologia dos fatos, dos acontecimentos. Porque muitas vezes a gente tem no nosso entendimento, tá, eu sei mais ou menos como que vai discorrer a história pelo que a gente aprendeu. Mas muitas vezes faltam algumas peças, né, para somar. Por exemplo, que nem o pastor falou ali, quando chega ali na 10ª aula, ela não é uma aula nova, ela está agregando tudo que você aprendeu para chegar naquele momento. Então, é importante você assistir desde a primeira. Por quê? Porque como que você vai entender o contexto? Senão, tu vai chegar lá na aula do milênio e tu vai ser, tá, mas por que que eu estou aqui no milênio? Por que que tem nações aqui? Entende? Por que que a igreja vai governar sobre sobre nações? Só que você precisa entender da onde que é, qual é a origem que fez a igreja chegar nesse ponto. Por que que esse milênio é na Terra, por exemplo, né? A Bíblia tem explicação para tudo isso. E o curso, ele vem ministrando desde o início, trazendo toda a cronologia, desde a história. As 2 casas de Israel, por exemplo, ela vem apontando o plano de Deus para o seu povo até chegar no último momento da igreja, né? Que é o cumprimento desta promessa, uma promessa aonde Deus uniria o seu povo, né? Essas estrelas do céu, as promessas dadas a Abraão, Isaac e Jacó. Então, irmãos, é importantíssimo que a gente possa ter fixado na nossa mente. Eu mesmo falei para o pastor há muito tempo atrás que eu gostaria de ter, quando as pessoas me perguntavam, tá, mas e qual é a cronologia dos fatos? Aí lá vai eu, Wagner, lá tá, tem um vídeo aqui, tem outro aqui, soma todas as peças, toma. Mas não fica uma coisa organizada, sabe? E quando você quer, assim, muito falar, muitas vezes você não sabe nem por onde começar. Exato. Né, irmão, deixa eu te explicar, então, porque você pensa diferente, deixa eu te explicar. Então, aqui, eu acredito que nós temos reunidos um compilado de toda a história, de toda a cronologia, que realmente vai te ajudar. Essa é a ideia, tá? O curso é inteiramente gratuito. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para os irmãos se inscreverem. Se inscreva aqui. Como é que é o nome do site, pastor? Eu vou Canal deixar Venha aqui Teu também. Reino. Site Canal Venha o Teu Reino, é isso? Uhum. Então tá, Canal Venha o Teu Reino vai estar aqui também na descrição. Se inscreva lá. Ao você se inscrever, entrar lá no site, vai ter a apostila totalmente gratuita também, com todo o cronograma, com todos os temas que você pode revisar. Nós estamos aqui também disponíveis, se alguém quiser entrar em contato para questionar, perguntar alguma coisa, não tem problema. Nós estamos aqui para realmente poder ajudar. Nossa ideia é realmente ajudar. Então, eu estou primeiramente muito contente, agradecido aqui pelo convite. Eu trouxe o pastor realmente para informar, para nos trazer assim essa cronologia, mostrar por que é interessante nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre as 4 dimensões do reino de Deus. Porque a nossa meta, o nosso objetivo é o mesmo. É chegarmos, todo mundo, se você dizer, não, mas por que é interessante entender isso? Por que é importante entender sobre cronologia? Se nós temos o mesmo objetivo, que é chegar nos céus. Muitos querem chegar nos céus, mas não conhecem o que vai acontecer lá nos céus. Digamos assim, no reino celeste, né, pastor? Porque muita gente diz, não, eu quero ir para o céu. Mas muita gente nem sabe que nem vai morar no céu. Eles só estão preocupados em ser salvos, né? Eu só quero ser salvo.
Exatamente. Não, então, querem ser salvos, na verdade. Querem o reino celestial. Nós iremos, sim, estamos falando do reino celestial. Mas aonde que vai ser esse reino celestial? Então, são pontos importantíssimos para serem debatidos. Meus irmãos, hoje foi um vídeo curto aqui. A gente realmente queria fazer essa introdução. Simplesmente trazer a introdução para vocês. Convidar os irmãos que se inscrevam aqui no curso, tá? O curso vai ser ministrado no canal Remanescente, no canal Vem Teu Reino, no canal ID. Quais outros canais? O canal Visão do Reino, para falar do Reino, canal novo, né? Que foi inaugurado recentemente lá pelo pastor Márcio, né? E Visão do Reino, que já tem bastante material lá, que é do pastor Damásio. Então, já se inscrevam nos canais aqui para acompanhar, tem outros estudos também. E outra coisa, a gente colocou esses 4 aqui, o Wagner, né? Ide, Venha Teu Reino, do pastor Márcio, pastor Damásio, porque são, quando a gente faz os seminários presenciais, somos nós que vamos, né? Claro, claro. Tem mais esse ponto. Então, de vez em quando, o pastor Igor está informando aí os locais onde vão. A agenda também está aberta, né, pastor? Para quem quiser. Está aberta, a agenda está aberta. Irmãos, eu quero trazer para a minha igreja, eu já tenho essa luz, quero trazer para a minha igreja. Como é que faz, pastor? Então, é só entrar em contato com a gente. Pode ser nos comentários, escreve ali, né? Pelo e-mail, né? Igor Guerreiro, o Igor com Y, igual tá aqui, ó. igorguerreiro@gmail.com, né? Eu quero levar o seminário para minha igreja. O seminário ele é bem curto, né? Então a gente condensa tudo isso daí em 5 aulas: sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Então, né? Você vê bem, a gente não está aqui preso somente à internet, não. A mensagem está avançando, e é importantíssimo que todos venham fazer parte e aí ter um entendimento correto. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por estar com a gente aqui no canal Remanescente, explicando. E, irmãos, não se esqueçam, é nessa terça-feira já. Já corre lá, já faz inscrição. O link vai estar aqui embaixo. Já faz inscrição, acompanha esse estudo. Se você não vou conseguir acompanhar ao vivo, as aulas vão ficar gravadas aqui no canal. Bom. Acompanhem, tá? Já temos algumas aulas ministradas, mas é sempre importante que você esteja acompanhando, porque esses vídeos, muitos vão passar ao vivo ou todos vão ser ao vivo, pastor? Todos serão ao vivo. Todos serão ao vivo. Então, no momento que está passando o curso, muitas vezes alguém faz alguma pergunta e a gente responde lá ao vivo também. Entende? Então, irmão, se você está ao vivo, você pode estar um pouco mais conectado com a gente também. Então, agradecemos a todos, que Deus venha nos abençoar, e essa semana vai ser uma semana poderosíssima aí, com os 2 primeiros vídeos que vão ser ministrados pelo pastor Igor, e a gente vai dar uma sequência aí de mais ou menos quase uns 2 meses ou mais um pouquinho, né? 2 meses e meio aproximadamente. Aí. Até terminarmos aí o Seminário do Reino. Então, que Deus possa estar contigo, possa estar te abençoando, e até terça-feira, se Deus quiser. Amém? Até, querido. Valeu. Até. Tchau, tchau.